Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora de mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, momento de deixarmos Deus nos falar. É sempre importante que nós abramos o nosso coração para que Deus penetre em nossa alma e nos resgate para a futura vida eterna. Então vamos à liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 27 de setembro de 2019, sexta-feira. Hoje é dia de São Vicente de Paulo, presbítero. Presbítero é padre, para quem não sabe. A cor litúrgica é branca. Temos o prefácio comum ou dos pastores no ritual da celebração e o ofício da memória. Antífona da entrada. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. Lucas 4, versículo 18. Oração do dia. Rezemos, caríssimos irmãos e irmãs. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da profecia de Ageu, capítulo 1, versículos de 15 a 2 e o 9. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do 7º mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há entre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isto diz o Senhor dos exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 43, versículos 1, 2 a 3 e 4. O refrão é 9c. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador.
Todos. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Vós sois o meu Deus e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Repitamos, espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, versículo 45. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos à liturgia comentada do Antônio Carlos Santini. Ele faz a reflexão do texto. Santini é da Comunidade Católica Nova Aliança e seu e-mail santini@novaalianca.com.br. Quem dizeis que eu sou? Lucas 9, versículos de 18 a 22. Herodes não sabia quem era Jesus. Chega um momento em que os discípulos devem responder a mesma pergunta, pois ela decide o destino de cada um de nós. E é o próprio Jesus quem nos coloca em situação de defini-lo. O monge André Louf comenta esta passagem bíblica. Somente aquele que é discípulo conhece Jesus em sua intimidade profunda. O discípulo, isto é, aquele
que tudo deixou para segui-lo, que caminha com ele, que vive em sua intimidade, que, como ele, não tem uma pedra para repousar a cabeça. Somente essa proximidade de cada dia, de cada hora, entreabre a porta do conhecimento de Jesus, mas ainda é preciso cuidado para não se enganar. Pedro disse bem, o Messias de Deus. E Jesus não recusa esta identidade, mas Pedro sabe ao certo o que significa ser Jesus, o Messias de Deus. Vê-se que não sabia. Devia conservar a imagem popular de um libertador político, de um organizador social, enfim, um Messias para as realidades terrenas. Mas Pedro não está preparado para o anúncio que o Mestre faz a seguir. O sofrimento de Jesus, a rejeição, a perseguição e a morte. Pedro não está preparado para esse anúncio. E a alusão que Jesus faz à sua ressurreição permanece um mistério para todos eles. No entanto, diz Luft, não existe outro caminho para compreender a Deus senão Jesus crucificado. E não há outro caminho para compreender Jesus crucificado senão a própria cruz. A cruz só se compreende pela cruz, isto é, por aquele que a carrega, que a leva por sua vez atrás de Jesus. Assim se manifesta a ilusão daqueles que procuram por um Jesus vitorioso, o engano de quem vê no Evangelho um caminho de glória e sucesso, de vantagens e de sossego. O caminho é a cruz, exclusivamente a cruz. Ela é a condição para o surgimento posterior de um ressuscitado. Veja bem, ela é a condição para o surgimento posterior de um ressuscitado. Santa Teresa Benedita da Cruz, cujo nome verdadeiro era Edith Stein, ensina: a doutrina da cruz é o Evangelho de Paulo. A mensagem que ele prega a judeus e pagãos é um testemunho simples por natureza, destituído de qualquer retórica e que não procura convencer por raízes ou razões intelectuais. Toda força provém da doutrina em si, a própria cruz de Cristo, ou seja, a morte de Cristo na cruz e o Cristo crucificado. Ele mesmo é o poder e a sabedoria de Deus, não somente o enviado de Deus, Filho de Deus e Deus, ele próprio, mas também o crucificado, porque a morte na cruz é meio de redenção, fruto da insondável sabedoria de Deus. Quem dizeis que eu sou? O crucificado. Orai sem cessar. Nós proclamamos Cristo crucificado. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com. E eu faço essa leitura e estas imagens para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Podem divulgar livremente, hein, gente? Vocês, meus irmãos e irmãs, divulguem livremente o quanto mais puder, porque assim estaremos cumprindo a ordem, a determinação de Jesus: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. São Vicente de Paulo é o nosso santo de hoje. Ele está em comunhão com Deus. Vicente de Paulo foi realmente uma figura extraordinária para a humanidade. Nasceu na França, no dia 24 de abril de 1581. Na infância era um simples guardador de porcos. Aos 19 anos,
foi ordenado padre. Ficou 2 anos sob a tutela de um senhor muçulmano, que acabou convertendo-se e o libertou. Pela sua bondade e sabedoria, Vicente de Paulo logo ganhou a amizade de muitas personalidades, mas quem mais era merecedor da piedade e atenção de Vicente de Paulo eram mesmo os pobres, os menos favorecidos, que sofriam as agruras da miséria. Apesar de ter sempre pouco tempo para os livros, tinha muito para tratar e dar alívio espiritual. Foi ministro da caridade do rei francês. Com isso, organizou um trabalho de assistência aos pobres em escala nacional. Fundou e organizou 4 instituições voltadas para a caridade: a Confraria das Damas da Caridade e os Servos dos Pobres, a Congregação dos Padres da Missão, conhecidos como Padres Lazaristas, em 1625, e principalmente as Filhas da Caridade, em 1633. Vicente de Paulo morreu em Paris no dia 27 de setembro de 1660, mas sua obra de caridade sobrevive nos inúmeros religiosos e leigos que continuam a dedicar tempo ao serviço aos mais necessitados. Reflexão. Voltemos nossa mente e nosso coração para São Vicente de Paulo, homem de ação e oração, de organização e de imaginação, de comando e de humildade, homem de ontem e de hoje. Que aquele camponês das Landes, convertido pela graça de Deus em gênio da caridade, nos ajude a todos a pôr mais uma vez as mãos no arado, sem olhar para trás, para o único trabalho que importa: o anúncio da boa nova aos pobres. Palavras de São João Paulo II, quando era Papa. Oração. Rezemos, caríssimos irmãos e irmãs, para finalizar este texto. Glorioso São Vicente de Paulo, celeste padroeiro de todas as associações de caridade e pai de todos os infelizes, alcançai do Senhor socorro para os pobres, auxílio aos enfermos, consolação aos aflitos, proteção aos desamparados, conversão aos pecadores, zelo aos sacerdotes, paz à igreja, tranquilidade aos povos e a todos salvação. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Shalom Adonai, expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. Desejamos a paz de Cristo Jesus em nós. Maranata ou Maranatá, expressão aramaica do dialeto de Jesus, quer dizer vem Senhor. E El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, primeira pessoa da Santíssima Trindade, proverá